Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Estamos começando hoje uma nova série, a gente vai tratar sobre a questão da religiosidade que pode ter entrado um pouquinho no nosso coração, a gente pode ter se acostumado, né, a viver de uma forma religiosa, e a gente vai estudar um pouquinho juntos, né, o que o Senhor Jesus fala a respeito disso e como a gente pode estar deixando de viver apenas uma religião e entregando realmente a nossa vida por completo ao Senhor e identificando no nosso coração muitos dos pecados que a religião pode trazer na nossa vida, né? Que a gente pode acabar errando contra o Senhor porque muitas vezes a gente se inclina para uma religião. E o primeiro vídeo, então, eu queria trazer um pouquinho sobre a questão do arrependimento, que nós vamos identificando ao longo dos vídeos aqui dessa série, questões que a gente precisa melhorar, e para isso a gente sempre vai estar voltando, então eu vou estar relembrando aqui o arrependimento. Talvez você até está assistindo agora, porque você assistiu um vídeo sobre eu falando algum ponto de religiosidade, de legalismo, e eu vou estar trazendo para cá, então, a questão da gente se arrepender. A primeira questão, então, que eu queria trazer, que eu acho importante a gente falar sobre o porquê eu preciso me arrepender, né? Por que é importante eu pensar sobre o arrependimento e eu buscar esse arrependimento, o verdadeiro arrependimento, para ser transformado, então, né? A questão é que a gente crê em Cristo e o arrependimento, ele nos ajuda a gente ser justificado, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados para a gente ser justificado e perdoado pela fé que a gente tem em Cristo. Então, se eu não me arrependo, eu não tenho acesso ao reino dos céus. Né, Jesus, né, eu vou trazer aqui a questão do Evangelho que fala que a primeira pregação de Jesus foi o arrependimento. Né, Jesus diz: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E vamos abrir lá então em Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, pois o reino do céu chegou. E a gente vê a ordem, né, tanto de Mateus quanto de Marcos, da questão do batismo de Jesus, em que o Espírito Santo desceu sobre ele, a questão dele ter sido levado pelo Espírito Santo ao deserto, e aí na sequência retrata isso. E lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, também fala, então, Jesus falando, né, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui a gente vê, né, que a primeira pregação de Jesus foi sobre arrependimento. E a gente precisa olhar com esses olhos que é importante a gente se arrepender. E você pode me dizer: ah, mas eu estou tantos anos na fé, né, com o meu coração dedicado ao Senhor, devoto a Deus. E essa questão, muitas vezes, do arrependimento, a gente olha, a gente acha que é lá o perdão dos pecados no começo, né? No começo, onde a gente decide ser batizado, entregar nossa vida para Cristo. Sim, a gente se arrepende, a gente enxerga o Senhor, né? A gente entrega a nossa vida ao Senhor e aí a gente começa a andar com o Senhor e muitas vezes a gente vai deixando o arrependimento de lado. A gente precisa considerar como algo necessário para a nossa caminhada com o Senhor. E a gente vai tratar aqui, claro, a questão da religiosidade, mas a gente leva o arrependimento para tantas outras áreas e tantas outras situações, né, que a gente precisa também se arrepender. A gente pode ler também, a gente tem inúmeros textos que falam também sobre o juízo, sobre o arrependimento, a história do rico e de Lázaro. Jesus cita cidades, né, lá em Mateus 11, versículo 20, fala sobre cidades de pessoas, né, que não se arrependerem, que vão ser julgadas no juízo final. Então a gente precisa olhar com esses olhos também
de eu preciso me arrepender para caminhar com o Senhor e para não ser também julgada no juízo com rigor, né, por essa falta de arrependimento no meu coração. Então eu queria trazer também a questão do que significa o original da palavra que a gente leu ali da pregação do Senhor Jesus, que é a mesma palavra utilizada por João no capítulo 3 de Mateus, no versículo 2, que significa mudar a minha mente, a minha própria mente para melhor, corrigir-se sinceramente com aversão aos pecados passados. No Strong a gente pode ver que é um pensar de modo diferente, um reconsiderar. E eu queria entrar na questão que não é apenas um sentimento de remorso, uma tristeza, uma culpa. O arrependimento é essa mudança que ocorre na minha mente a partir do momento que eu enxergo que é um erro, que é um pecado, e eu decido me corrigir, como eu acabei de trazer a questão do termo, né, do significado no original. É esse reconsiderar o que eu estou fazendo e o que eu deveria estar fazendo. Então, eu queria enfatizar que muitas vezes a gente acha que o se arrepender é simplesmente eu exteriormente parecer triste. E não é simplesmente um sentimento ou algo que eu percebo que eu fiz de errado e gerou uma consequência e eu só fico triste porque eu tive uma consequência. Não é isso, né? É eu ter essa mudança na minha vida. Eu me arrependo de verdade no meu coração, eu entendo. E isso gera uma mudança na minha vida, nas minhas atitudes, né? Lá no meu coração, não algo somente exterior. Eu queria também falar que não é uma questão da gente agora estar misturando o que é certo e errado, o que é a verdade, né? A gente vai ver claramente que a gente precisa da palavra para isso. A palavra, ela é a verdade, né? Deus criou as coisas, uma métrica, né, com uma justiça. E não tô falando aqui da gente misturar essas coisas, elas precisam ser bem claras também para nós, a ponto da gente conseguir pedir para o Espírito Santo nos mostrar também muitas vezes, né? Não tem como a gente trabalhar aqui e trazer todas as situações, porque cada um tem a sua vida, cada situação é uma situação. Então, que a gente consiga colocar isso diante do Senhor, pedir para o Senhor nos guiar, para que Ele nos ajude, né? Porque a palavra fala que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Então, a gente vai ter esse convencimento da parte do Senhor e a gente consegue, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, vencermos o pecado. Na prática, então, isso é essa percepção. Quando eu percebo o meu erro, eu percebo o meu pecado e eu deixo. E lá em Tiago 5,16 fala também sobre a confissão, né? Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Vamos abrir esse versículo para ver certinho. Diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Então, de novo, essa questão da gente orar, né? Eu sempre incentivo vocês aqui a estar colocando diante do Senhor todas as coisas. Ainda que sejam erros, ainda que sejam pecados, né? A gente precisa se movimentar nesse sentido também. Faz parte da nossa caminhada da fé. E nem sempre, claro, né? A gente não precisa sempre estar confessando, mas muitas vezes vai ser necessário nós falarmos e nós, claro, confiarmos, né? Não expor também para quem não tem capacidade para estar nos ajudando, mas para as pessoas de confiança, a gente muitas vezes vai precisar abrir alguma questão, principalmente se envolve cura. A palavra também diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia.
Eu queria só finalizar, então, falando também da questão de que o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar, né? A partir do momento, a gente viu que é uma ação do Espírito Santo também nos convencer, né? Que a gente consegue enxergar o nosso pecado e Ele nos mostra justamente para a gente ter essa justificação e talvez até uma cura, e que o Senhor é tão bom que Ele também está conosco, né, através do Espírito Santo, para a gente, claro, continuar andando em fé, né, continuar agradando o Senhor com as nossas atitudes, não apagando o Espírito, como a palavra também nos instrui, e que Ele vai nos ajudar, através do Espírito Santo, a vencer essas coisas. Então, a gente, claro, se entristece olhando para nós e tem talvez até uma inclinação, muitas vezes, que a gente tem de ir para a culpa, mas não é isso que vai fazer com que a gente tenha uma mudança, né? A gente precisa agir, a gente precisa crer no perdão do Senhor, a gente precisa crer na cruz de Jesus, né? Na morte e ressurreição do Senhor, aquilo que Ele conquistou por nós e para nós. A gente tem essa ajuda da parte do Senhor. Amém? Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Que você possa estar de olho nos próximos vídeos, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.